que anda a sua relação com o consumo? Será que é possível tornar o nosso consumo intencional? É preciso repensar a forma que a gente consome. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Repensar o nosso consumo é necessário. Se a gente está buscando uma vida mais intencional, se você está buscando conhecer mais, sobre minimalismo, sobre o essencialismo, se você está buscando simplificar a sua vida, você já se deparou com essa frase, né? É preciso repensar a forma como nós estamos consumindo, repensar a forma como nós estamos vivendo as nossas vidas. E, inevitavelmente, isso acaba caindo numa área que é a área de preservação, que é a área de sustentabilidade, de tentar tornar o nosso consumo mais sustentável. E é por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre a política de sustentabilidade, a política dos 3 R's, que está presente no nosso dia a dia, que muitas pessoas acabam praticando sem mesmo imaginar que isso faz parte da política de sustentabilidade. Mas o que é a política da sustentabilidade, a política dos 3 R's? A política dos 3 R's é um conjunto de medidas que visa promover a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais através de 3 principais ações: reduzir o consumo, reduzir os materiais consumidos e reciclar o lixo gerado. Essas medidas se concentram principalmente na necessidade de reduzir a geração de mais lixo, né? Porque a nossa casa não é a nossa casa que é o local onde a gente vive com a nossa família. A nossa casa é o planeta Terra. E essa política de sustentabilidade, ela já tem um tempinho. Ela foi criada em 1992, na Conferência da Terra, no Rio de Janeiro, e essas ações passaram a ser implementadas em todo o mundo. Inclusive, aquele símbolozinho da reciclagem, ela vem daí. E considera-se que a política dos 3 R's é a forma mais saudável de continuar consumindo sem ter um impacto tão grande na nossa casa, no planeta Terra. Para conseguir compreender um pouquinho melhor, né, como esses 3 R's são relevantes, são possíveis de serem feitos no nosso dia a dia, né, prática de cada cidadão, eu vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é reduzir. E reduzir torna-se o mais importante. É procurar reduzir ao máximo o lixo que a gente produz, tentar dar uma freada. Isso se torna possível quando a gente consegue comprar produtos mais resistentes. A intenção não é dizer para que você não consuma, muito pelo contrário. A intenção é fazer com que você repense como você está comprando, o que você está comprando, por que você está comprando. Se a gente consegue, né, fazer uma correlação aqui com qualidade mesmo, se eu compro um produto que tem uma qualidade superior, ao invés de comprar um produto que tem uma qualidade inferior, logo eu vou ficar mais tempo com esse produto. Logo, eu vou utilizar ele mais vezes, visto que se eu estivesse comprando algo com uma qualidade inferior, eu precisaria de muito mais daquele produto. Logo, meu consumo ia aumentar muito mais. Mas isso pode ser feito, essa relação também pode ser feita na substituição, na troca, por exemplo, os canudos de plástico, os canudos de metal, por exemplo. E hoje em dia a gente também pode contribuir bastante tentando utilizar recursos naturais, substituir saco de plástico por aquela sacolinha reutilizável. O meio ambiente agradece muito isso. E por que eu trouxe esse vídeo aqui? Porque o minimalismo ele tem uma relação muito favorável com isso, né? Quando a gente fala em reduzir a quantidade de objetos que a gente tem, é realmente pensar e manter na nossa vida somente aquilo que é útil, que é importante, que nos agrada ou que nos traz alegria.
E quando a gente consegue fazer essa relação, essa conexão, a gente consegue perceber que sim, o minimalismo ele é tão positivo que ele tem um impacto muito maior do que simplesmente eu pensar que está impactando somente a minha vida. Ele vai trazer um benefício para outras pessoas, é um benefício muito maior. O segundo R é o reutilizar. Isso a gente faz em casa com mais frequência do que a gente imagina. Ou pelo menos é mais fácil do que você imagina. Reutilizar é exatamente isso. Reutilizar produtos. Às vezes a gente consegue identificar que um produto não é mais útil para aquilo que ele foi feito originalmente. Mas a intenção é fazer com que a gente pense que esse objeto ele pode ser utilizado de outra forma. Por exemplo, uma garrafa de suco de uva de vidro pode ser reutilizável. Eu posso transformar ela em várias outras coisas. Eu posso usar como garrafa de água, garrafa de outros sucos, transformar num vaso. Eu posso utilizar as latinhas como vasinhos em casa para plantar alguma coisa. Garrafa de leite. Esses dias eu vi um projeto super interessante sobre a criação de mudas em caixas de leite ou a utilização de caixas de leite, né? Uma ONG que cria casinhas para pets, ou seja, existem outras formas de reutilizar aquilo que a gente acredita que não tem mais serventia nenhuma. E quando a gente consegue reutilizar, a gente está criando uma solução para um problema que é o problema de geração de lixo. Mas, mais uma vez, fazendo a correlação com o minimalismo, muitas vezes eu falo aqui nos meus vídeos, aquilo que já não é mais útil para mim pode ser útil para outras pessoas. E esse reutilizar, talvez você não precise criar, né, uma outra função na sua casa para ele. Mas você pode vender para quem tem a intenção de comprar aquilo, ou você pode doar. Tem tantas pessoas precisando de doação. E na verdade, acho que a gente fica muito mais feliz quando a gente consegue ajudar alguém, fazer uma outra pessoa feliz, né? Então, começar a pensar em outras possibilidades. Vamos analisar o que a gente tem em casa, que a gente não está utilizando mais, que a gente pode reutilizar, tornar a nossa casa mais sustentável, vender, fazer uma renda com isso, ou simplesmente doando e tornando esses objetos úteis novamente para outras pessoas. Não importa como você vai fazer isso, né? Se reutilizando na sua própria casa, se vendendo ou se doando, de fato você está reutilizando esse material, reutilizando esses objetos, dando uma segunda vida para eles. Inclusive, eu tenho um vídeo muito bacana que vai te ajudar a pensar sobre isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, na descrição. Eu tenho certeza que vai te ajudar a repensar a forma como você descarta os seus objetos. Vai lá e assiste. E agora a gente vai falar do último R, que é o reciclar. Para muitas pessoas, nem pensam nas duas primeiras alternativas, né? Se não está usando alguma coisa em casa, já pensa em jogar no lixo. Mas é muito importante a gente pensar nos dois primeiros R's, que é o reduzir e o reutilizar. E aí, de fato, se não tem mais jeito mesmo, aí a gente parte para o reciclar. E reciclar é uma palavra que está todo mundo já familiarizado. Reciclar é o último recurso que a gente utiliza quando não tem mais jeito, ou seja, eu não consigo aproveitar mais esse material. Mas mesmo assim, mesmo reciclando, quando a gente consegue direcionar, né, esses objetos para os locais corretos, mas esses materiais que aparentemente já não servem para mais nada, eles ainda assim, quando voltam para a indústria, eles podem sofrer um processo ali de transformação e voltar a ser matéria-prima para outros objetos. Pneu, plástico, alumínio, papel, papelão. Existe uma indústria gigante, uma tecnologia muito capaz de transformar tudo isso em matéria-prima, mas é preciso que a gente faça a nossa parte para que, de fato, a indústria consiga fazer a parte dela, que é reciclar tudo isso. Mas onde, né? Onde que a gente consegue, então, descartar esses objetos? E aí é muito relativo ao local onde você mora.
ao país que você mora, né? Porque aqui tem algumas pessoas de outros países também. Então é muito importante a gente pesquisar, né, próximo de onde eu moro, quais são as possibilidades. Talvez onde você more já exista a coleta seletiva e às vezes você nem sabe disso. Ou então, pessoas que trabalhem com reciclagem acabam passando perto de onde você mora para recolher esse tipo de objeto. Ou ainda, existem pontos onde você precisa levar esse material. Esse é o meu caso aqui em São Paulo. Aqui, inclusive, bem perto de casa, tem um local onde a gente consegue levar. Mas existem produtos específicos que ficam um pouquinho mais difícil da gente conseguir fazer isso. Lâmpada, bateria. E aí também esse movimento é tão crescente que existem lojas, comércio mesmo, loja de construção, que acaba recebendo esse tipo de material para fazer o descarte correto. Porque essas empresas, elas conseguem perceber o quanto isso é benéfico. De alguma forma, essas empresas, elas estão cumprindo o seu papel social, mas para que tudo isso consiga ser feito, né? Isso aqui a gente chama de logística reversa. Para que tudo isso consiga ser feito, cada um precisa fazer a sua parte. Cada indivíduo fazendo a sua parte, de fato, a gente consegue construir um mundo mais sustentável. Ou pelo menos reduzir o impacto negativo que as nossas ações, que o nosso consumo vai ter no planeta. E você? Você já sabia que existia essa política dos 3 R's? Você já pratica alguma dessas ações? Coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar responder você. E com certeza, o seu comentário pode ajudar ou motivar outras pessoas a agir de forma mais sustentável. Se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.